Uma história de Natal. Em uma grande metrópole, vivia um homem descrente e desiludido da própria vida. Depois de perder esposa e seus 3 filhos em um bárbaro acidente de carro, inconformado com o trágico acontecimento, foi aos poucos definhando em dor e tristeza. Os trocados que conseguia com esmolas eram revertidos em bebidas, arruaças, em meio a brigas e confusões. Trapilho, algumas vezes recolhia as sobras de comidas nas cozinhas de alguns restaurantes, ou roubava se necessário e sempre acabava sendo detido. Dormia nos bancos de praças, nas portas das casas, ou vezes nas estrebarias junto aos animais. Assim, consumia-se até o amanhecer. Era uma época especial. Aproximava-se o Natal. Neste período, todos de acordo com os costumes, continham-se em ajudar e prestar auxílio às famílias mais carentes, envolvidos na comemoração do nascimento do Menino Deus. Grupos reuniam-se em cantorias natalinas pelas ruas e igrejas, as casas enfeitadas com luzes coloridas que se estendiam por toda a cidade, das mais ricas às mais humildes que pudesse ser. Como era comum, o comércio ostentador também habitava sem limites e a concorrência sempre desleal. As condições dos mais pobres se deslumbravam em admirar as vitrines escaldadas de enfeites e sonhos dos mais diversos e imagináveis. Nosso personagem, à medida que vagava pelas ruas da cidade, à deriva da própria sorte, em busca de comida para saciar a fome de mais um dia, percebeu alguns papais noéis, pessoas simples, pais de famílias mais pobres, que trafegavam pelas ruas, anunciando as várias lojas de departamentos da cidade, para conseguirem ao final do dia uma mesa mais merecedora para os filhos, numa data tão especial. Imaginou por um momento como seria se conseguisse um trabalho parecido, como Papai Noel poderia conter-se da gelada noite. Mas, como não possuía nenhuma experiência, sentia-se desconcertado. Contudo, um desejo estranho o persuadia a tentar para a ousada investida. Inseguro, assim o fez. Porém, todas as tentativas foram em vão. Quando a vaga não estava preenchida, era a insegurança dos gerentes em contratar alguém que parecia ser mais um indigente do que um interessado e ainda com o hálito da cachaça. Nos fundos de um dos mais quistos restaurantes da cidade, estava sentado no meio-fio da rua e vinham-lhe recordações de como era sua vida há tempos atrás, sua amada esposa, seus filhos. Indagava como aceitariam suas condições da forma como se encontrava agora. Certamente ficariam muito tristes e decepcionados. Estava confuso, pensamentos desordenados, sentia-se fraco, desiludido. Distraído, percebeu de repente alguém que corria desnorteado vindo em sua direção e tropeçando em suas pernas. Tamanho vulto rolou e caiu com forte impacto. Gritos desesperados: "Pega, pega, ladrão! Segura este homem, ele me roubou!" O suposto ladrão, se debatendo e estendido no chão pelo tropeço, foi detido rapidamente pelo proprietário do restaurante, entregando-o à polícia depois de grande confusão. Assustado, sem saber o que havia acontecido, foi recebido como herói na captura acidental do larápio. Em forma de agradecimento, o proprietário do restaurante, aliviado, quis retribuir tamanha coragem, convidando-o para entrar. Depois de tomar um prato de sopa, relatou sua história, que estava desempregado e que perdera a família. O atencioso empresário percebeu a desolação daquele vivente. O pobre homem agraciou-se em receber daquele bondoso comerciante uma oportunidade, como recompensa, para trabalhar em uma das suas lojas espalhadas pela cidade. Depois de prepará-lo, alimentá-lo devidamente, perguntou: "O que você gostaria de fazer?" Oferecer-lhe um salário, trabalharia algumas horas no período noturno, pois a clientela de Natal se aglomerava
em compras gastronômicas. Um tanto inseguro, sugeriu que poderia ser um Papai Noel. Poder alegrar algumas crianças, estaria fora das ruas, pensou. Teria comida e alojamento, mesmo sendo temporário. O comerciante aceitou de imediato. Como o Papai Noel estava indo muito bem, já dominava os trejeitos e aprendera a dar o famoso ho, ho, ho. No dia da véspera de Natal, antes de ir trabalhar, enquanto vestia as vestes vermelhas, notou que alguém havia deixado uma garrafa quase cheia de conhaque sobre a mesa. Apenas um golinho para esquentar o frio, disse ele. Mas foram vários. Ficou embriagado. Ao chegar na vitrine da loja, onde estava a cadeira de Papai Noel, mal podia se sentar. Olhos avermelhados. Estava descoordenado. Logo as crianças perceberam pelo hálito do álcool. Assustadas, reclamaram em seu colo, dizendo: "O Papai Noel está bêbado, ele é de mentira!" E depois de derrubar do colo uma das crianças, nos conturbados trejeitos, desagradando os pais, envergonhado e embravecido, o gerente não teve outra opção em ordenar que o retirassem do recinto imediatamente, dispensando pela porta dos fundos, tentando evitar assim a atenção dos clientes, prometendo prendê-lo se voltasse. Novamente, lá estava sem rumo pelas ruas, esquecido, sem família, desempregado. Parecia-lhe ser o fim. O que mais poderia acontecer? Pensou. Então, sem contestar, decidiu dar um fim, de uma vez por todas, àquele sofrimento. Cambaleando, dirigiu-se até o rio que cortava a cidade. Caminhou pela ponte na parte mais alta e colocou-se decidido no parapeito. Debruçado e desesperançado, iria saltar. Enquanto se preparava para a fatídica decisão, confuso, pareceu-lhe ouvir sons estranhos. Parecia ser o choro de uma criança. Intrigado, tentando ignorar o aparente ruído, supondo ser o efeito da bebida ou alguma criança fujona brincando, e continuou determinado a saltar. Mas o balbuciar, melancólico e choroso, continuava. Atraídos pela insistência dos gemidos e irritado, procurou ver o que estava acontecendo. Até para morrer tinha atrapalho, pensou. Alguns metros, flutuando no rio, avistou o que lhe parecia ser um velho saco de farinha. E tudo indicava, pelo absurdo, que havia ali uma criança. Mas como? Se não havia movimento algum no sinistro invólucro. Deu a volta pela margem do rio, nadou com certa dificuldade e com cautela, aproximou-se da trouxa de pano e, ao abrir a boca do saco, percebeu que aparentemente só haviam algumas roupas velhas. Algum viajante poderia ter deixado cair ali por acidente, mas, para ter certeza, apanhou o saco e o retirou do rio. Verificando com mais cuidado, poderia realmente haver uma criança ali presa em meio aos panos? Ao apalpá-lo, surpreendeu-se. Não havia nenhuma. Mas sim uma roupagem estranha que lhe pareceu na primeira impressão. Sim, era uma velha e surrada fantasia de Papai Noel, com barba, gorro, cinto, botas e tudo mais. Poderia ser de mais um Papai Noel fujão como ele, talvez. Estavam intactas. Ainda grogue, e instintivamente e por impulso, assim, resolveu vesti-las. Pois por alguma razão inexplicável não estavam molhadas. Pelo menos serei um Papai Noel de verdade esta noite, indagou. Depois darei cabo da minha vida cruel. A ponte ficará para depois. Então vamos lá, uma última vez, pois nada mais importa mesmo, replicou. Ajustou no rosto a barba muito branca e comprida, vestiu o macacão vermelho com o cinto e as botas. Tudo estava perfeito. E resolveu levar avante a sinistra comédia, dirigindo-se para o centro da cidade como um ninguém. Depois de algum tempo, percebeu que o saco sobre as costas parecia estar mais pesado do que antes. Parou para verificar e, ofuscando os olhos sem entender,
agora? Haviam caixas e embrulhos? Deparou com pacotes coloridos? Impossível, indagou. Atordoado pela surpresa, não podia crer no que via. Eram vários presentes. Isto não estava ali antes, pensava. Desinteressado em questionar, prostrou o saco nas costas e culpou a marca daquele conhaque e acudiu em seguir. Ao alheio, caminhou pelas largas ruas da cidade. Agora, o mínimo que poderia fazer, imaginou, era oferecer alguns daqueles pacotes estranhos para alguns pobres que acaso encontrasse. Sem a menor compreensão do que estava acontecendo, todas as crianças pobres que encontrava, dava-lhes um pacote aleatoriamente. Mas ficava mais intrigado quando as crianças gritavam felizes: "Obrigado, Papai Noel, era isso mesmo que eu queria. Veja, um jogo de botão, uma bola de futebol, o cavalinho de madeira, que linda boneca, era o que eu tinha pedido, veja!" À medida que distribuía os presentes, parecia-lhe que o saco não esvaziava nunca. Haviam mais pacotes e mais coloridos ainda. Visitou um albergue de idosos. Ficou durante algum tempo, proporcionando alegria e felicidade àqueles velhinhos. Presentes de todas as origens e tamanhos eram retirados do saco e assim se sucedia. De frente a uma grande e luxuosa residência, um elegante e nobre salão de festas, frequentado pelos mais ricos da cidade, lhe atraiu a atenção. Já era quase Natal. Resolveu ousadamente entrar. Ninguém vai me reconhecer. Por que não? Por certo, os convidados imaginavam que a presença daquele Papai Noel tão simpático faziam parte das pompas e surpresas que o anfitrião havia preparado para a festa. Foi muito bem recebido por unanimidade. E o encanto se fez repetir. Muitos presentes foram distribuídos para as crianças e adultos que até se constrangiam em recebê-los. Os sonhos de quando eram crianças se realizavam naquele momento. Lindos pacotes que se abriam. Emocionados, ninguém ousava questionar. Não entendiam como este velhinho era especialmente diferente, que parecia agora saber ler os pensamentos de todos. Mas este Papai Noel ainda sentia-se estranho, diferente, confuso e extasiado. Atraído pelo receptivo e alegre tumulto, fez-se presente o anfitrião da festa, o mesmo gerente que o havia expulsado horas antes de seu estabelecimento. Reconhecendo, percebendo tantos presentes, concluiu: como aquele bêbado poderia dispor de tanto dinheiro para tê-los conseguido? Sem pensar duas vezes, interrompeu aos gritos a bela harmonia, condenou-o como ladrão, ridicularizando-o e acusando-o de roubo, alegando serem mercadorias da sua loja, que haviam sido furtados, criando enorme confusão. Seu filho, de 8 anos de idade, devido a um choque traumático, não pronunciava uma palavra sequer desde os 5 anos. Quando percebeu a afronta que o pai estava causando ao bom velhinho, lançou-se em sua direção, segurando-o pelas roupas, tentando impedir que o agredisse. Abraçando o homem de vermelho, cuja expressão estava nitidamente serena. Beijou-o depois de um forte abraço. Todos no salão silenciaram-se comovidos ao ouvirem: Papai, não brigue com o velhinho do Natal. Não o mande embora, por favor, não. Com o nó na garganta, o pai não conteve as lágrimas. Emocionado, paralisado com o ocorrido, recebendo em seguida o afago carinhoso e o abraço do filho. Estava falando pela primeira vez depois de muitos anos. A emoção tomou conta de todos. Enquanto brindavam o pequeno milagre, esqueceram por um instante do bom velhinho, que saiu sem ser percebido. Lamentou por quase ter tirado a própria vida, na loucura de um gesto egoísta. Havia percebido luz nos olhos de todos, aquele menino, os presentes, aquele traje de Papai Noel, todas as coincidências.
como, o que estava acontecendo. Desejou que sua esposa pudesse estar ali com ele naquele momento. Os sinos tocaram. Meia-noite, era Natal. Percebeu que seu alforje de presentes agora estava vazio. Entendeu de alguma forma. Sua missão, ou como poderia chamar aquilo, parecia estar cumprida. Olhou em sua volta. A magia do Natal abraçava a cidade e o mundo. Resolveu acabar com a inexplicável situação em livrar-se daquela roupa. Em seu íntimo, aquilo mais parecia ser um sonho. Teria que voltar à realidade. Mas algo inesperado aconteceu. Ao tentar tirar a barba, não conseguiu fazê-lo. Tentou mais uma vez e não saía do rosto. Puxou de impulso e, depois de um grito doloroso, percebeu. Estava encravada em seu rosto. Fazia parte de si verdadeiramente. Aquela barba branca como a neve agora era realmente sua. Estarrecido, novamente questionava-se como isto é possível, mas fechou os olhos, fez um instante de silêncio e aceitou. Nada mais poderia lhe surpreender. Uma brisa trouxe-lhe aos seus ouvidos sons de pequeninos sinos que aumentavam gradativamente. Inquieto, em tentar descobrir a origem de harmoniosa orquestra, olhou para o alto e, acompanhado de uma linda e ofuscante estrela de luz, aterrissava suave e majestosamente diante dos seus olhos, com total controle e vislumbre, pairando como plumas, um maravilhoso e lindo trenó, com enfeites coloridos e iluminados, servido por grandes e magníficas renas, que pareciam conhecê-lo há muito tempo. Deslizou sua mão na superfície da charrete, com delicado apalpar dos dedos, e assim, instintivamente, embarcou no trenó, como se o tivera feito centenas de vezes. Sentou-se, acomodou-se no assento, sentindo seu conforto, e as renas, percebendo seus movimentos, pareciam aguardar uma simples e única voz de comando: voem! Depois de vislumbrar aquele espectro de magia, um nó na garganta, um aperto no peito, explodiu em um grito forte e grave, num único tom: vamos, voem! Em instantes, alcançou altura, e em círculos que ofuscavam e confundiam a própria noite iluminada, como um cavalgar de luzes, deixando rastros no horizonte do firmamento. E lentamente foi se distanciando até desaparecer entre as estrelas, deixando uma fina camada de flocos brilhantes que caíam como neve por sobre a cidade, que ficara resplandecente até o amanhecer daquele Natal, e trouxe paz e harmonia no coração de cada família daquele lugar, unindo-os em seus sonhos, sonhos de uma criança. A cada momento que se passa é um milagre que não se repete. Um Feliz Natal para todos os filhos.